Olá pessoal, muito bom dia. Estou aqui de novo agora nesse domingo de manhã chuvoso para trazer-lhes mais um vídeo. Desculpe pelo atraso nos vídeos ultimamente, mas tenho tido muito trabalho no meu emprego lá no Banrisul, muita correria. E também os vídeos não estão tendo um alcance muito grande, as pessoas infelizmente ainda não estão focadas novamente em espiritualidade, se interessam mais por outros temas. E então eu vou fazendo esses vídeos assim, eventualmente, para no futuro, quem sabe, quando as pessoas acordarem definitivamente da ilusão, se interessarem novamente pela busca de literatura espiritualista, a gente possa já ter um material de interesse. Hoje eu vou falar para vocês, concluindo assim aquele ciclo de apresentação de todos os nossos 10 livros publicados. Eu vou falar sobre o livro talvez mais elegante, mais interessante de ler, assim, uma literatura envolvente, uma história fantástica. Tanto que muitas pessoas dizem que esse livro tem que virar um filme de Hollywood. Ou seja, alguns amigos, alguns interessados que leram esses 2 livros, eles inclusive se propuseram entrar em contato com o pessoal, diretores de Hollywood e tudo mais, para tentar transformar esse livro num grande filme de Hollywood, porque é uma história interessantíssima, uma história épica e que vários efeitos especiais tornariam esse filme interessantíssimo, muito mais interessante do que muito do que a gente está vendo no cinema atualmente, porque essa história realmente é fantástica. Estou me referindo aos livros sobre Atlântida, o livro Atlântida no Reino da Luz, que nós iremos falar nesse vídeo, e o livro Atlântida no Reino das Trevas, que falaremos no vídeo seguinte. Essa história é muito interessante, até mesmo porque a gente tem informações muito precárias, muito pequenas assim, a respeito da Atlântida, né? Apenas os textos Timeu e Crítias de Platão que nos mostram uma visão rápida e não muito aprofundada sobre o que era Atlântida. Nesse livro então nos mostra essa questão da civilização atlante, todo o seu papel no desenvolvimento do mundo à sua época, e depois aquele período de conflito onde chegou os exilados de Capela para a Terra. Aqueles que acompanham literaturas espiritualistas sabem muito bem essa questão do exílio de Capela, ou seja, a raça adâmica, né? A raça dita de Adão e Eva, surgiu a partir desse exílio de espíritos lá da constelação do Rocheiro para reencarnar aqui na Terra e ajudar a promover um desenvolvimento mais pleno da Terra, e ao mesmo tempo estavam sendo exilados pelas suas atitudes negativas de lá, tendo uma nova chance aqui na morada Terra para conseguir então evoluir e resgatar os seus defeitos, as suas atitudes negativas. E então nesse livro mostra a primeira leva de capelinos reencarnando na Terra. E eu, como costuma ser sempre nos nossos livros, é uma das minhas encarnações na Terra, assim como nos outros livros, e foi a primeira delas, quando eu vim como um exilado de Capela e reencarnei na Terra como Andrei. E neste livro eu relato com detalhes tudo o que aconteceu naquela transformação do caráter espiritual do povo atlante, ou seja, reencarnavam espíritos evoluídos que já estavam até ascendendo para um nível superior, e então chega para substituí-los a raça guerreira dos capelinos, espíritos guerreiros, que então começam a entrar em conflito frente àquela perfeição que era a Atlântida e começam a desestabilizar o sistema. Assim como nós vemos nos dias de hoje, né, que a humanidade estava num patamar de encontro com Deus, e agora com a reencarnação massiva de espíritos de baixa vibração, nós estamos vendo um mundo caótico e cada vez mais desequilibrado, típico desse período de final dos tempos. Então neste livro, um grupo de espíritos reencarna no continente da Atlântida e outros no mundo primeiro da Terra. E esses Atlantes mostram daí todo o trabalho que eles realizaram para promover a evolução desses povos primitivos da Terra. Então, por exemplo, aqueles documentários que vocês veem no History Channel, no canal a cabo Alienígenas do Passado, as teorias de Eric von Däniken e outros estudiosos sobre que
os avanços da antiguidade foram realizados por extraterrestres, nesse livro nós mostramos que na verdade esses avanços foram realizados pelos Atlantes. Eles eram seres maiores, mediam em torno de 2,20 metros de altura. Quando chegavam em meio a esses povoados primitivos, onde o ser humano naquela época alcançava 1,50 m, 1,60 m, eles viam gigantes se aproximando, às vezes chegavam em suas naves movidas a energia vril, tecnologias avançadas para a época e até para hoje em dia. Isso causava neles a ideia de que deuses estavam vindo do céu para lhes trazer informações, conforto e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente começa a entender tudo. Por exemplo, linhas de Nazca no Peru, por que aqueles grupos de selvagens, né, espíritos primários, faziam todos esses apelos para que os deuses os atendessem. Porque os Atlântides vinham de tempos em tempos até os seus povoados e os auxiliavam da melhor forma possível para promover o desenvolvimento desses povos. E inclusive os Atlantes anteriores à chegada dos capelinos foram os que desenvolveram, os que criaram o famoso elo perdido da humanidade, que é o momento em que nosso veículo físico de manifestação, ou seja, o nosso corpo, rompeu a barreira da irracionalidade para a racionalidade, a evolução do macaco para o homem, assim como podemos dizer. Através de avançada engenharia genética, eles trabalharam os corpos desses primatas, transformando-os para que tivessem um nível de desenvolvimento e consciência superior e a partir disso então pudesse reencarnar na Terra espíritos em evolução consciente. E desenvolveram então toda a espécie do Homo sapiens como a gente conhece hoje em dia e permitindo então hoje em dia a reencarnação de bilhões de espíritos no planeta Terra para a sua evolução. Esse livro mostra todo esse contexto, todas essas informações, fala sobre as primeiras pirâmides, ou seja, a grande pirâmide da Atlântida, que era 4 vezes maior que a pirâmide de Quéops no Egito, e todo o poder da energia vril que fluía pela pirâmide, mostrando como é o mecanismo energético disso e como os antigos Atlantes extraíam energia e muitos outros poderes, muitas outras forças a partir dessa energia, que era uma energia limpa, uma energia que trazia curas também e tudo mais, demonstrando que hoje em dia a gente está no tempo das cavernas nesse caminho, utilizando energias de combustíveis fósseis, poluindo a natureza, destruindo a atmosfera do planeta. Naquela época eles já utilizavam essa energia fantástica que um dia o homem voltará a recuperar em seu processo de evolução. Esse livro então é muito interessante porque ele começa a narrar essa época de ouro, mostra todo esse desfecho, todo esse avanço que essa humanidade da Atlântida obteve, mostra os primeiros contatos também mais diretos dos Atlantes com os povos primitivos como o povo grego. Então muitos dos deuses gregos nada mais eram que grandes Atlantes que fizeram coisas fantásticas que são relatadas nesses livros e que para eles tornou-se algo divino. Inclusive os deuses vikings, os deuses de demais povos do planeta, todos eles em geral, não diria todos, mas boa parte deles, eles foram oriundos do convívio dos Atlantes com eles. Então nós vemos, por exemplo, os deuses vikings, nada mais eram que os Atlantes que foram embora antes da submersão, do cataclisma no continente Atlântico. Alguns foram autorizados a sair da grande ilha para tentar ajudar a promover o desenvolvimento do mundo humano primitivo, e isso permitiu então que eles trouxessem grandes avanços, e depois que desencarnaram, que morreram, eles foram divinizados por esses povos. Assim mesmo, como eu já falei para vocês em outros vídeos, os deuses egípcios também, Osíris, Ísis e outros mais, nada mais eram do que grandes seres iluminados que trouxeram algo surreal para esses povos, e esses povos então os divinizaram. E esse livro então ele mostra todo esse contexto, mostra também o poder da energia dos gatos. Muitas pessoas têm interesse sobre como os gatos captam energia negativa e a transformam,
por isso que é bom ter gatos em suas casas, e mostra os gatos da grande pirâmide. Dentro da pirâmide tinha gatos para proteger a energia que fluía lá dentro. Então coisas, sabedoria ancestral que hoje em dia os cientistas desprezam, mas não conseguem enxergá-la porque fecham seus olhos. Mostra também como é que funcionava essa energia vril, que depois no segundo livro, no Reino das Trevas, nós vamos falar, foi deturpada, distorcida pelos Atlantes guerreiros, os capelinos guerreiros que reencarnaram na Atlântida. Eu não vou aprofundar muito o conteúdo do livro, porque é uma história que eu não vou ficar dando spoilers, né? Os personagens, tudo, o que aconteceu, como aconteceu. Mas eu, como disse anteriormente, eu estava ali encarnado na personalidade de Andrei, era um Atlante capelino, que veio de Capela, e tive o dom de dominar essa energia vril de uma forma impressionante. E os sacerdotes do vril eram a mais alta casta da Atlântida. Tinham poder, tinham controle sobre várias coisas, e vocês sabem como o poder corrompe, como o poder desestabiliza, ainda mais em almas que ainda estão desequilibradas e são primárias. Então ali mostra todo esse contexto desse conflito interior dos Atlantes capelinos, se sentindo muitas vezes humilhados perante os Atlantes da Era de Ouro, que eram sábios, serenos, equilibrados, e nós que estávamos chegando ali com imensos conflitos, um porão subconsciente bem tenebroso. Esse é o livro Atlântida no Reino da Luz. Vocês podem adquirir todos esses 10 livros que eu estou postando vídeos aqui através do site www.universalismocrístico.com.br, na seção livros. Vocês podem colocar o site /livros que vai direto para a seção, e lá vocês vão ser desviados para a loja virtual da Editora do Conhecimento. É só clicar no botão comprar, que o site desvia para a seção da loja virtual da Editora do Conhecimento, onde os preços são bem mais acessíveis, e aí é facílimo de encontrar, porque nas lojas, às vezes, hoje em dia está cada vez mais difícil achar livros nas lojas. E então vocês receberão rapidamente e adquirirão até por um preço mais acessível. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação, e agora em seguida já farei o livro Atlântida no Reino das Trevas, para publicação logo depois posterior, e assim vocês terem ideia do conjunto dessa obra, que eu particularmente acho fantástica. Acredito que, assim como o livro Akhenaton, que é um livro também que não se encontra em língua portuguesa, um livro tão rico e detalhado, esse livro sobre Atlântida, se alguém puder me dizer se existe algo mais detalhado e mais aprofundado, eu gostaria até que indicasse nos comentários, porque esse é o livro mais detalhado que eu já vi sobre a Grande Atlântida. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço.